Bom, então, desse capítulo falta só explicar ali alguns casos especiais é, sobre o método gráfico e também uma análise de sensibilidade. Aí eu vou explicar aqui rapidinho, só um trechinho só de algumas resoluções, pode acontecer de aparecer isso. E aí na próxima aula eu falo sobre as análises de sensibilidade e depois só vai ficar com exercícios mesmo. Então cada aula vai ser um exercício aí e dessa forma eu vou avaliando vocês e a gente faz aquele esquema sem ter prova daí. No caso é só as atividades aí que vocês vão entregando. E claro que para o dia da prova eu preparo algo, mas não da maneira como vocês conhecem a prova e tudo mais. Eu preparo alguma coisa nesse sentido de complemento aí também de lista de exercício. Bom, então aqui ele apresenta alguns casos especiais, aí ele só vai relatar aqui, tipo, restrições incompatíveis, né? O que são restrições incompatíveis? No caso, é quando eu tenho uma impossibilidade de solução. Pode acontecer? Pode. Se acontecer isso, não tem solução para o problema. E de que forma eu enxergo isso no gráfico? Então, ó, observe que ele deu aqui, né? Maximizar um x mais um y. Aí sujeito às restrições, 4x mais 3y sendo menor ou igual a 12, o y sendo maior ou igual a 5 e o x sendo maior ou igual a 4. Então, são três restrições. Só que quando a gente coloca esses valores, joga esses valores no gráfico, aparece esse gráfico aqui, ó. E aí você observa, ele está dizendo que o y tem que ser maior ou igual a 5. Aqui. Então está dizendo aqui, ó, o y tem que ser maior ou igual a 5. Então a região maior ou igual a 5 está aqui. É daqui para cima. Aqui ele está dizendo que o x tem que ser maior ou igual a 4. Então a solução para esta restrição tem que estar aqui. A partir dessa linha aí, indo para mais 4, valores maiores que 4. E a primeira restrição, ela fala que 4x mais 3y tem que ser menor ou igual a 12, ó, menor ou igual. Então aqui era maior, maior e aqui menor ou igual. Ah, professor, então pode aparecer os sinais maior e menor para as restrições de uma maximização? Sim. E de uma minimização? Também. Não é porque é maximização que daí todas as restrições têm que ser menor ou igual. Não é porque é uma minimização que todos têm que ser maior ou igual. Isso não é regra. Então as restrições elas podem apresentar maior ou igual ou menor ou igual. Tá? Tanto para maximização quanto para minimização. Nesse caso aqui, ela é incompatível, não tem solução, porque cada um está definindo uma área, né? Esse definiu para cima, mais que 5, esse para ser maior que 4, e aqui para ser menor que esta reta, menor ou igual a esta reta. Então, não tem nenhuma região que satisfaça as três inequações ao mesmo tempo. Por isso que, nesse caso, né, eu não consigo ter uma solução para o problema. Então, não existe solução. Então, quando ele fala restrições incompatíveis, então ele impossibilita a solução. Não existe solução nesse caso. Também existe a chamada solução, né, soluções ou solução sem fronteiras. Então, quando que aparece isso? Ó? Aí ele dá esse outro exemplo aqui. Maximizar 4x mais 1y, sujeito a x ser maior ou igual a 2 e y menor ou igual a 3. Aí é uma solução sem fronteiras? Sim. Por quê? Ele está falando que o y tem que ser menor ou igual a 3, beleza? Então, ele está dizendo que o y tem que estar abaixo desta reta que está ali, né? No 3. E também diz que o x tem que ser maior ou igual a 2, então ele tem que estar indo para a direita aqui. Então, existe uma região comum para essas duas restrições? Existe. A região comum para essas duas restrições é essa daqui. Só que é uma região sem fronteira, por quê? Porque aqui vai para mais infinito. Ele não tem uma restrição aqui. Então, quanto mais longe você colocar aqui, né, quanto mais à direita de x você colocar os valores, maior vai ser o seu valor. Ou seja, se você pretende maximizar, você pode maximizar o tanto quanto quiser.
Então, nesses casos que uma solução sem fronteira não vai te ajudar muito a tomar uma decisão. Que daí você vai ter que fazer uma outra análise além das equações, das inequações que foram dadas. Mas uma solução ótima, está dizendo aqui, ó, a solução ótima, ela não tem fronteira. Ela, quanto mais à direita aqui, ou seja, ela tendendo ao infinito aqui, quanto maior for, na verdade, o valor de x, melhor melhor é a solução. Eu já falei sobre isso daqui em um dos exercícios que nós resolvemos aí do livro. Redundância de restrições. Então, o que é a redundância de restrições? É quando você tem uma restrição que não vai ser utilizada. Fica redundante. Exemplo, tá aqui, ó, no gráfico fica melhor para explicar. Olha esse gráfico. Ele está dizendo que o y tem que ser menor ou igual a 15. E as outras restrições, está dizendo aqui, ó, essa reta, 10x mais 5y menor ou igual a 50, e x mais y menor ou igual a 7. Então, quando você traça as retas aqui, a região de solução fica aqui embaixo, ó. Ela fica retida por estas duas inequações aqui. E esta inequação aqui em cima, do y menor ou igual a 15, ficou redundante, eu nem utilizo ela não precisaria nem aparecer no gráfico. Então, restrições redundantes são aquelas que não são utilizadas. Que a região de fronteira ficou delimitada abaixo dela, né? Então, ela não precisaria estar ali. Soluções alternativas, ele traz aqui, por exemplo, pode ocorrer isso. Vamos reparar aqui, ele dá a função objetiva para maximização ali, 4x mais 12y, e duas restrições, x mais 3y menor ou igual a 6 e 5x mais 3y menor ou igual a 15. Ok. Aí quando se resolve, né, obedecendo nessas duas restrições, surge esse gráfico aqui. Essas linhas paralelas aqui descartam, né? Vamos imaginar essa linha aqui, ó, que passa pelo ponto D e C, e a linha que passa pelo ponto B e C aqui. Então, são as duas restrições, né? Restrição 1 e restrição 2. Só que o que acontece aqui? Quando se resolve este problema aqui, ele está dizendo que a solução ótima, porque assim, quando a gente chega numa solução, acho que o que é melhor para explicar aqui, eu vou resolver esse problema para mostrar ali qual que é esse ponto C. Só para encontrar ali, ó. Vou resolver aqui essas duas restrições aqui, ó. Eu vou fazer o sisteminha para encontrar o ponto X e Y, que é aquele ponto C lá em comum para as duas. Então aqui eu vou considerar como se elas são iguais, então vai ficar X igual a 6 menos 3y. Eu substituo na de baixo, então fica 5 vezes, no lugar do x, né, vai ficar 6 menos 3y, mais 3y. Eu poderia ter feito pelo método da adição, né, mas tudo bem. Igual a 15. Então aqui vai dar 30 menos 15 mais 3 igual a 15. O 30 vai passar para a direita negativo, vai ficar menos 30 mais 15, que dá menos 15. O menos 15 menos 3 dá 12. Então vai dar uma fração. É isso mesmo, vai dar uma fração. Ok, então eu só vou terminar aqui. Então aqui vai ficar menos 12y igual a menos 15. Aí eu multiplico tudo por menos 1 para ficar positivo. Vai ficar 15 dividido por 12.
Eu simplifico isso daqui por 3, vai dar 5/4. Aí eu volto aqui nessa aqui de cima, tá? Vou substituir aqui. Então vai ficar x igual a 6 menos 3 vezes 5/4. Vai ficar 6 menos 15/4. Tira o mínimo múltiplo comum. 4 dividido por 1 vezes 6 dá 24. 24 menos 15. Isso vai dar igual a 9/4. Então, o x tem que ser 9/4 e o y tem que ser 5/4. Resolvendo a função aqui de maximização, né? Essa daqui, ó. Então, vai ficar 4 vezes o valor de x, que é 9/4, mais 12 vezes o valor de y, que é 5/4. Então, aqui, como eu tenho um 4 multiplicando 4 dividindo, eu posso cortar, sobra 9. Aqui eu posso dividir o 12 pelo 4, sobra 3, e 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui vai dar 24. Ok. Então, fico para chegar aqui para mostrar para vocês o que é aquelas retas paralelas lá. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos que 4x mais 12y vai ter a melhor solução dele vai ser quando esse resultado aqui for igual a 24. Foi isso que nós mostramos aqui, ó. Tá? A melhor solução para esse problema é quando a função objetivo, que é a maximização ali, for igual a 24. Ok. Então agora eu vou apagar vou apagar o resto e vou deixar apenas o 4x mais 12y igual a 24 ali. Que é o que eu preciso ali para mostrar. Bom, então o que nós encontramos aqui? Deixa eu escrever ela aqui do lado para não ficar na frente. Ok. Então, observem aí que a função objetivo, ela também, quando nós encontramos a solução para ela, ela se torna uma equação na qual eu posso variar os valores de x agora. Eu já encontrei a melhor solução. A melhor solução é quando o resultado dá 24. Mas daí, o que acontece? Eu posso formar uma reta com esta equação agora. E esta reta, ela no caso aqui, ela coincidiu com uma das restrições. Tá? A melhor solução possível é esse ponto aqui, ó, que é o ponto C, que é o que deu 24. Só que a função objetivo, ela é uma reta que ficou paralela, ou seja, é uma reta que tem os mesmos valores da reta da restrição. Vou mostrar aqui a restrição para vocês. Ó, a restrição 2, observe a restrição 2 aqui. A restrição 2 é o... Ele chamou de restrição 2, deixa eu ver. Na verdade é a 1. Ele colocou 2 aqui, mas seria 1. A primeira restrição aqui, ó. Deixa eu escrever ela aqui. Que é essa daqui, ó. 1x mais 3y igual... vou colocar igual a 6, mas só para reescrever a equação. Mas é menor ou igual a 6. Deixa eu voltar ali agora, ó. Então, esta restrição aqui... ela é paralela à solução da função objetivo. O que essas duas equações têm em comum? O que elas têm ali? Elas são paralelas. O que são retas paralelas? São retas que dão o mesmo resultado para os valores de x e y quando são substituídos. Ó. É fácil observar isso.
Val, você que está olhando, é o único que está com a câmera ligada me acompanhando, eu vou perguntar aqui, ó. Se eu simplificar essa equação de cima aqui por 4, qual é o resultado que vai dar dela? Lembrando que essa de cima aqui é a função objetiva. Essa de cima é a função objetiva. E essa de baixo aqui é uma restrição. Mas se eu dividir toda essa equação aqui, se eu dividir ela por 4, qual é o resultado? O 4x mesmo dividido do de por 4. baixo. O mesmo do de baixo. É isso. É. Então, quando você chega na solução da função objetiva, a solução ótima. Então, a solução ótima, que deu aquele resultado, eu posso reescrever a função objetiva, né, formando uma equação, mostrando que se eu trocar ali o x e o y para outros valores, eu também chego nessa solução ótima, nesse 24. E nesse caso, essa solução ótima, ela é paralela a uma restrição. E aí nós podemos formar aqui, observar que desse ponto D até o ponto C, qualquer valor, qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto aqui no meio, vai dar 24. Tá? Então eu quis mostrar para vocês assim, quando uma restrição ela é paralela, é uma reta paralela à função objetiva, ou seja, ela coincide com a função objetiva, o resultado dela é o mesmo, Oi? ou em outra linguagem, né, quando você tem a função objetivo sobre uma das retas de restrições, isso gera infinitas soluções. Então, qualquer ponto aqui, ó, entre D e C, nós temos infinitos pontos. Então, eu posso colocar qualquer valor ali para x, que eu vou ter um determinado valor para y, e quando eu substituir os dois na função objetiva, eu vou ter 24. Então, nesse ponto aqui, ó, do ponto D até o ponto C, ou do ponto C até o ponto D, eu tenho uma infinidade de soluções. E é isso que leva o nome aqui, então, de soluções alternativas. Quando ele aparece, então, soluções alternativas, é porque eu tenho mais de uma solução. Eu tenho mais de uma alternativa, eu tenho várias alternativas ali como solução para resolver o problema que a empresa tem ou que você está pesquisando. Consegui deixar claro isso daí, essa ideia? Perguntem, por favor. Val não entendeu. Não entendeu nada. Beleza, fiz leitura labial. Não entendeu nada. Ótimo, vamos lá de novo. Deixa eu ver o jeito que eu faço para explicar diferente. As outras restrições, ok. Sem fronteira e tal, beleza. Até ali tá entendido. Tá. Deixa eu voltar aqui então. Tá. Esta é a função objetiva. O problema vai fornecer a função objetiva. Quando nós resolvemos as restrições, nós vamos encontrar o ponto que vai maximizar, que vai dar a melhor solução possível. Certo? Entendido até aí? Eu resolvi ali, tá? Aquela parte que eu resolvi é só os cálculos mesmo que a gente faz de rotina para se chegar nesse valor. Eu sei que o melhor resultado vai ser nesse ponto C, e o melhor resultado para essa função é quando der 24. Certo? Só que daí eu deixo de ter um ponto, quando eu coloco que 4x mais 12y é igual a 24, eu deixo de ter um ponto e passo a ter uma reta, porque eu tenho uma equação. Eu tenho uma equação da reta. Quando eu tenho o x e o y ali na equação, eu tenho uma equação da reta. Então, a função objetivo também é uma equação. Quando eu encontro a melhor solução para ela. Isso significa, então, que ela tem uma reta que vai ser descrita. Eu posso descrever a solução dessa função objetivo por uma reta. É isso que eu quis dizer. Tá? Eu vou pegar até outro gráfico agora para mostrar essa parte. Peraí. Por exemplo, aqui, ó, ele mostra a solução objetivo, solução da função objetivo. Deixa eu pegar aqui. Esta reta aqui, ó. Fiz de vermelho aqui agora. Tá vendo essa reta vermelha? Ela passa pelo ponto de maximização.
que é aquele ponto ali que dá o máximo valor para este problema aqui, correto? Então, a função, ó, essa restrição aqui, que vem do ponto aqui 7 até o 7 aqui, e a outra restrição que passa pelo 10 e pelo 5, estão se cruzando ali, mais a solução que gerou aqui esse problema, passa por esse ponto e não coincide com as restrições. Ele não coincide com as restrições. Para ele coincidir com as restrições, nós deveríamos ter aqui ele aqui sobre uma das restrições. Vou passar aqui. Ó. Estou conseguindo deixar um pouco mais claro? Eu estou falando assim que a solução, ela forma uma equação. Essa aqui do meio, aqui, tá vendo? Ó, função objetivo. Nesse problema aqui, a reta da solução, da função objetivo, passa por aqui, ó, passa pelo um pouquinho mais que o 8 ali, e aqui para quase 6, né? Aproximadamente 6 ali no ponto 6. E esta função objetiva, ele só passa por aquele ponto aqui de região de solução, ó. A região de solução está aqui e ele só passa por esse ponto. Certo? Se esta função objetivo ela estivesse coincidindo com uma das duas restrições, como eu fiz aqui agora, ó, se ela estivesse aqui sobre essa restrição 3 ou sobre a outra restrição, nós teríamos várias soluções. Tá, ó, tá vendo? Vou voltar ela aqui no normal dela. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a função objetivo, a ideia da função objetiva é ter um único ponto em comum com a região de solução. É isso daqui, ó. Região de solução está aqui. E o único ponto em comum que existe ali entre a região de solução e a função objetiva é esse daqui. Tá entendido? Agora, o que eu mostrei lá no de baixo é o seguinte. Nesse daqui, a função objetivo coincidiu com uma restrição. Então, esta reta aqui, ó, que está chamado de 2 aqui, ó, esta reta aqui, é a reta da restrição e a reta da função objetivo. Entendeu? Uma está sobre a outra. E quando isso acontece, então... Deixa eu só aceitar as meninas aqui. Peraí. Ok. Então, quando isso acontece, quando eu tenho uma sobreposição da função objetivo com uma das restrições, eu crio um trecho que me dá mais de uma solução. Então, quando isso acontece, eu tenho mais do que uma solução. Eu tenho várias soluções para o problema. E qualquer uma dessas soluções vai ser a solução ótima. Consegui melhorar um pouco a explicação? Eu tento de novo. Tá, beleza. Tá? Então, essa é a ideia. A maioria das vezes não vai coincidir, então eu tenho uma única solução. Quando a função objetivo coincidir com uma reta da restrição, então eu tenho várias soluções. Aí a análise de sensibilidade eu vou deixar para a próxima aula, que é o último tópico que vai ter para explicar aí. O que eu vou pedir para vocês fazer hoje, e entregar, é claro, é o exercício 3. Tá aqui. Na fabricação de dois produtos, X e Y, as seguintes restrições são válidas. Quanto os dois, né, recursos escassos que são utilizados ali. Então, nós temos duas restrições ali, e aí depois ele fala sobre os dois recursos. Ele fala que X é o número de unidades produzidas do produto X, Y minúsculo é o número de unidades produzidas do produto Y, maiúsculo ali, né? Ele chamou de X e Y, maiúsculo e minúsculo para diferenciar. Os dois produtos são X e Y. A quantidade desses produtos é chamada de X minúsculo e Y minúsculo. Aí ele vai falar aqui sobre a função objetivo. Então ele pede para modular as inequações e resolver o problema aí fazendo o gráfico. Então resolva esse exercício 3. Aí já para semana que vem daí eu vou começar a dar outros exercícios mais elaborados para vocês. Esse daí é o último mais tranquilinho para vocês
treinarem. Eu vou abrir lá essa atividade no Classroom para vocês entregar também.